Olá, queridos, boa noite. Passando aqui para te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando neste momento a live do nosso culto. Como os irmãos sabem, devido ao programa emergencial de combate à pandemia aqui no estado de São Paulo, nós estamos com as nossas atividades religiosas todas suspensas, as reuniões presenciais na igreja. Portanto, a partir de hoje, os nossos cultos de quarta-feira, pelo menos aí por algum tempo, pelo menos por 2 semanas, terão que ser online. E aqui direto do meu lar, nós vamos louvar o nome do Senhor com alguns hinos e depois nós vamos ministrar, como a gente faz todas as quartas-feiras, a nossa escola bíblica. Nós sempre usamos o material da CPAD, as lições bíblicas, e a nossa aula de hoje ela vai falar especificamente sobre, o tema é compromissados com a evangelização. Mas antes disso, nós vamos orar, nós vamos louvar o nome do Senhor, e eu quero aí agradecer a sua presença. Saiba que mesmo a gente não podendo estar juntos lá na igreja, lá na DJL, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, para mim é uma satisfação muito grande ter você conosco. Então eu quero pedir que nas próximas quartas-feiras, até a gente passar esse período aí de essa fase emergencial de combate à Covid aqui em São Paulo, que você nos ajude. Você que é da família DJL, reúna sua família na sua casa e todas as quartas-feiras nós estaremos aqui juntos. Nas sextas-feiras as lives serão a partir das 18 horas e serão com a pastora Cibele, junto com os jovens da nossa igreja. Só que não será pelo Instagram, não será pelo Facebook, será pelo Instagram dela, cujo endereço é Cibele_Justino, ok? Eu conto com a sua presença, com a sua participação e gostaria muito que você estivesse conosco. E nos domingos, às 18h30, uma hora eu, uma hora o pastor Marcelo, uma hora o missionário Isaías, ou o pastor Dorival Justino, estaremos aqui trazendo uma palavra para você e também fazendo o culto da família. Então assim, na verdade, uma porta está fechada agora, mas muitas outras estão abertas para juntos nós adorarmos a Deus, ok? Nós vamos orar neste momento. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, mas eu quero, entrou ali ó, o nosso missionário Isaías Manuel, graça e paz, pastor Davi, boa noite. Boa noite para o senhor também, missionário Isaías. Deus abençoe sua vida. Então, conforme os irmãos forem entrando aí, vão mandando suas mensagens. Depois, se tiverem perguntas sobre a nossa lição de hoje, vai ser uma honra muito grande nós estarmos juntos fazendo este culto. Vamos orar. Entrou mais um amado ali, ó. A irmã Maria da Paz. Deus abençoe. Olá, a diaconisa Leia. Paz, diaconisa Leia. Deus abençoe sua vida. Olha aí, ó, o diácono Cleito Ferreira chegou também, ó. Deus abençoe sempre. Obrigado, meu querido. Deus abençoe você também. Então nós vamos orar nesse momento. Manda a paz para a irmã Terezinha. Amém, querido. Forte abraço. Vamos aí juntos, pelo menos durante uma hora, louvar o nome do Senhor. Vão entrando aí, vão mandando as mensagens, nós vamos juntos adorar a Deus, ok? Nós vamos orar neste momento. Eu quero agradecer os irmãos que vêm orando por todos aqueles que têm sido vitimados por esta pandemia. E nós vamos continuar clamando. A Bíblia fala que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos orar agora. Nós aqui e você aí. Eu não quero que você fique aí simplesmente assistindo um culto, eu quero que você participe do culto. Dê glória a Deus, ore ao Senhor, busque a presença de Deus, porque juntos nós vamos adorar a Deus, ok? Vamos orar ao Senhor, vamos orar por aqueles que estão enfermos para que Deus lhes dê saúde, vamos orar para o nosso governo para que Deus dê estratégia para ele lidar com essa pandemia, o governo estadual, o governo municipal e também o governo federal. Paz do Senhor, irmã Maria da Paz, Deus abençoe a senhora também, viu? Obrigado aí pela sua presença e participação na nossa live. É isso aí, queridos, vamos juntos adorar a Deus e vamos nesse momento falar com o Pai. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos, agradecidos, ó Deus, por este momento que o Senhor nos propicia, de nós estarmos aqui reunidos, ó Pai, para louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Eu quero, Senhor, te agradecer pela vida que o Senhor tem nos dado.
Eu quero aqui te agradecer, Senhor, pela oportunidade de falar do teu amor, da tua graça, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida, Pai, esta dádiva tão preciosa que o Senhor tem nos dado. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos irmãos da igreja DJL, que estão juntos, ó Pai, conosco, adorando a Deus nesta hora, reunidos em família, Pai, para louvar, adorar e bendizer o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esta família agora, esta pessoa que nos acompanha por esta live, Senhor. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seu lar. Senhor, que essa peste, que esta pandemia que está tomando conta do mundo, Pai, não alcance esta família, não alcance este lar, Senhor. Acampa os teus anjos ali. Pai, a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Pai, mas nós não seremos atingidos, Senhor. Nós queremos crer na tua palavra, Senhor, e queremos repreender todo o mal. Senhor, se alguém que está nos acompanhando tem uma pessoa enferma na sua casa, na sua família, na sua parentela, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e pedimos para que o Senhor venha dar saúde, restaura a saúde plena desta pessoa, Pai. Não deixa que este mal destrua esta vida. Senhor, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do estado de São Paulo, que está vivendo o pior estágio desta pandemia. Tenha misericórdia da cidade de São Paulo, a nossa capital, ó Pai, para onde muitas pessoas têm vindo atrás de socorro, porque muitas cidades estão passando dificuldades, ó Deus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Pai, o nosso estado, abençoa o nosso país, abençoa o planeta Terra, Senhor. Deus, abençoa aqueles que estão na linha de frente, Senhor, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Senhor. Pai, aqueles que estão trabalhando em serviços essenciais e por isso não podem parar, Senhor. Estão muitas das vezes dentro de um ônibus lotado, dentro de um metrô lotado, dentro de um trem lotado, Pai, muitas vezes expondo a sua vida para trazer o pão de cada dia para a sua casa. Mas não é só isso, Pai, é para manter o pão de cada dia em muitas outras mesas, porque, Pai, quando todos param, a sociedade pode não ter mais com o que se alimentar, não ter nem os serviços, meu Deus, imprescindíveis à vida. Senhor, eu oro e abençoo nesta hora os médicos, os enfermeiros, os policiais, ó Pai, aqueles que trabalham, meu Deus querido, como taxista, como motorista de aplicativo, como aqueles que estão, ó Pai, muitas das vezes dentro das indústrias, trabalhando para que nós possamos ter, ó Pai, o necessário dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos e nós pedimos misericórdia e a tua proteção para estas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro a cada família, Senhor, que nos acompanha neste momento, a família do Cleiton, a família da Cleia, a família da irmã Leia, Pai, a família do missionário Isaías, Senhor, a família do pastor Dorival Justino, todos aqueles que nos acompanham neste momento, Pai, aqueles que fazem parte da nossa igreja, Senhor, vá de encontro a cada família, a cada lar, abençoa a família do evangelista Willam, abençoa, meu Deus querido, a família, Pai amado, do pastor Marcelo. Toma em tuas mãos o meu lar, abençoa o Vanderlei, Senhor querido, Pai, toma em tuas mãos, ó Pai, a irmã Maria da Paz e o seu lar. Toma em tuas mãos, Senhor querido, a irmã Adriana e a sua família. Senhor, toma em tuas mãos a vida da irmã Quitéria. Toma em tuas mãos, Senhor querido, todos aqueles que frequentam a nossa igreja, o presbítero Rodrigo, sua esposa missionária Eliette, seus filhos. Senhor, nós intercedemos nesta hora, Pai, por cada família, Senhor querido, dos nossos amigos e conhecidos, porque nós cremos no teu poder, Senhor, e no manifestar do teu Espírito Santo. Oramos por famílias enlutadas, ó Pai, para que o Senhor lhes fortaleça o coração, para que possam vencer todas as dificuldades que estão enfrentando neste momento, Senhor. Deus, que o medo, que o pavor não tome conta dos corações, mas que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Pai, venha guardar estas pessoas neste momento, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome precioso de Jesus.
Jesus, no nome precioso de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar, que a presença do Espírito Santo possa ser real aí, te fortalecendo, te animando e te encorajando em nome de Jesus, na fé, no amor e na esperança, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Amém e amém. Nesse momento nós vamos louvar o nome do Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Lucinéia, que está aí também nos prestigiando. Já deixou o seu amém ali, ó. A nossa irmã Lucinéia, esposa do evangelista Oséias. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Louvamos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com vocês. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Amém? Nós vamos louvar o nome do Senhor agora. Qual louvor? Ousado Amor. Está aqui a pastora Denise, para quem não conhece a pastora Denise. Amém? A Emily entrou ali também. Deus abençoe, Emily, pela sua participação. A Emily é uma menina abençoada que Deus mandou para nos ajudar ali na igreja. Hoje é responsável por todas as nossas redes sociais. Tem feito um trabalho maravilhoso. Deus abençoe você, minha querida. Para quem ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, procura lá Igreja DJL e você vai ver o trabalho esplêndido que essa menina tem feito para a glória de Deus. Olha lá, o pastor Vanilson, paz do Senhor, meu amigo. Esse daqui está pertinho, está ali em Botucatu, quase 350 quilômetros longe, nos prestigiando aí na nossa live do nosso culto também, amém? Paz do Senhor, pastorzão, estamos orando por você, hein? Bate, bate, bate o coração. Que Deus abençoe sua vida. Qual que é o louvor? Quer mandar uma paz para os irmãos aí? Paz do Senhor para todos. Saudades daqueles que a gente não vê há algum tempo, né? Vanilson, a Lu do Oséias, né? Saudades de vocês, nossos irmãos da DJL também. Mas logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser, né? Novamente louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor agora com o louvor Ousado Amor. Amém, irmãos. Louva o Senhor aí na sua casa, com o seu coração, com a sua alma. Nós estamos distantes, né, fisicamente, mas em espírito nós estamos juntos. E o Senhor vai receber o nosso louvor, amém? Vamos muito louvar. Bom. Deixa eu só fazer um pedido para você que está acompanhando a gente pela live. Compartilha essa live aí. Talvez alguém nesta noite está precisando ouvir uma palavra de Deus, ouvir um louvor que traga paz à sua alma. E quando você compartilha a live, os seus amigos também podem acompanhar aquilo que Deus está falando com você, aquilo que Ele está falando com a sua família. Vamos louvar o nome do Senhor com um hino Ousado Amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
louvor ele fala que o amor de Deus foi ousado, o amor de Deus foi grande e o amor de Deus nos alcançou. Tudo que nós somos e tudo que nós temos é por causa do amor de Deus. Então nós queremos que você sinta este amor, sinta-se amado pelo Senhor, sinta-se amado pelo seu Deus, confia nele. Muitas das vezes é difícil, no momento escuro da vida, a gente acreditar naquilo que Deus falou num dia claro. Mas que nesta noite você possa confiar em Deus. O que está acontecendo de ruim na sua vida não é a última palavra de Deus para você. Lembre-se daquela expressão: para nós termos um domingo de Páscoa, nós tivemos que ter uma sexta-feira da paixão. Para nós vermos Cristo ressurreto, nós tivemos que ver Ele morto numa sexta-feira da paixão. Então confie em Deus, acredite nele. Ele foi aquele que primeiro venceu a morte, para que nós pudéssemos vencê-la também. Levante a sua cabeça, o Senhor é contigo, Ele te ama e Ele está não do teu lado. Deus não está do teu lado, Deus está em você, dentro de você, amém? Pelo seu Espírito Santo, te guiando, te fortalecendo, te encorajando, para que esse mal não te destrua, mas você possa vencê-lo com a graça e com o amor de Deus, amém? Vamos louvar a Deus com mais um hino. Irmã Aline, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Irmão Ademir também, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você é marcado pelo Senhor, pelo seu Espírito e pela sua presença. Ele te chamou para servi-lo, independente das circunstâncias. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos. Possas achar em mim a
marcou no seu altar para servir, para servir, para servir. Glória a Deus. Para isso o Senhor nos chamou e por isso a gente não pode parar. Eu sempre digo que nós servimos a Deus enquanto nós servimos as pessoas. Então nós estamos aqui nesta noite para servir você que está aí do outro lado, com a palavra, com a mensagem de esperança, com uma oração por você e por aqueles que você ama. Independente daquilo que a nossa nação está vivendo, independente daquilo que está passando em todo o mundo, nós não perdemos o nosso foco. Nós não podemos perder o nosso alvo. E o nosso alvo e o nosso foco é Cristo. E a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a nossa esperança maior. Que você possa continuar firme, adorando e servindo ao Senhor, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Entrou mais uma pessoa ali, a nossa irmã Sheila Ribeiro. Glória a Deus, que lindo ver vocês dois louvando. Não, ela louva, né? E eu, tem hora que ajuda, tem hora que atrapalha. Mas é isso aí, irmã Sheila. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Irmã Maria Nilza também entrou ali. Que Deus abençoe sua vida, minha querida. Que a gente possa, irmãos, independente de qualquer coisa, continuar fazendo isso, ó, adorando e servindo ao Senhor. Eu sempre digo isso porque eu sempre ouvi isso dos meus pastores, dos meus mentores, que servir a Deus quando tudo está bem não é uma tarefa difícil. A tarefa que é desafiadora é você continuar servindo a Deus quando o vento é contrário. Quando muitas vezes a enfermidade bate na nossa porta. Quando muitas vezes a gente perde alguém que nós amamos. Quando muitas vezes nós somos despedidos de uma empresa que nós amávamos trabalhar ali. Quando muitas vezes o nosso negócio que estava dando certo de repente dá uma reviravolta e vai à falência. É como Jó, na hora da maior dificuldade, quando ele perdeu os bens materiais, quando ele perdeu a sua família, quando ele perdeu até mesmo a sua saúde, e o diabo esperava que ele blasfemasse de Deus. O que foi que ele fez, queridos? Ele disse, a Bíblia fala que nisso Jó não pecou contra Deus, e nem atribuiu a ele mal algum. Antes dele deu um brado, ele disse, olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a expressão que ele solta lá no capítulo 19 é: porque eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que o seu Redentor vive. Nosso irmão Názaro, meu querido. Há quanto tempo, hein? Que Deus abençoe sua vida. Saudade de você, meu amado. Que Deus abençoe você e sua família e sua casa. E te dê muita saúde e paz, viu? Que Deus abençoe sua vida. Querido, nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Como eu disse no início, nós estamos estudando as lições da CPAD e hoje a nossa lição é a de número 11. E nós vamos falar de um assunto muito importante, uma coisa muito importante que nós temos que viver neste momento como igreja. O tema de hoje é compromissados com a evangelização. Como é que está o seu compromisso como cristão com a evangelização? Nós como igreja... eu disse isso hoje no nosso programa de rádio. Se você quiser depois dar uma olhada aí no Facebook, vá lá. Nós tivemos um programa maravilhoso hoje falando sobre liderança cristã e a comunicação. Eu disse o seguinte: sempre numa grande crise, sempre numa grande dificuldade, surgem grandes oportunidades. E aí, para a igreja nos dias de hoje, nós estamos tendo uma oportunidade singular. O mundo daqueles que não conhecem a Cristo nunca tiveram uma oportunidade tão grande de ouvir o Evangelho. E você pode fazer parte disso. Então, cada cristão, ele pode ou fazer uma live com seu celular aí para compartilhar o amor de Deus, ou pode compartilhar uma live de alguém que está falando do amor de Deus. Então, assim, nosso compromisso é com a evangelização. E a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 1, versículo 16... porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Querido, o apóstolo Paulo foi um homem, mesmo sendo fariseu, mesmo tendo muito conhecimento da vida, da religião, ele não conhecia Deus. E por não conhecer a Deus, ele começou a perseguir aqueles que caminhavam com Jesus. E diz a Bíblia lá no capítulo 9 do livro de Atos, ele estava com cartas indo para a cidade de Damasco, com o objetivo de prender e de repente até mandar matar aquelas pessoas que estavam seguindo aquilo que eles chamavam de o caminho, que era a vida que Jesus tinha ensinado, que era o tema central do ministério de Jesus, o reino de Deus. E diz a palavra de Deus que no meio daquele caminho, uma luz forte brilhou, e só ele viu a luz, e só ele ouviu a voz. E ele caiu por terra. E quando ele caiu, ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, aquele homem, caído no chão, ele fez uma pergunta. Ele disse: quem é, Senhor? Naquele momento, irmãos, quando Paulo cai, Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E diz a palavra de Deus que naquele momento, aquele homem teve um encontro pessoal com Jesus e a sua vida foi transformada. Querido, todo aquele que tem um encontro pessoal com Jesus, a sua vida é mudada radicalmente. Dia 27 de agosto de 1993, eu tive esse encontro pessoal com Jesus. 6 anos eu estava sem pisar dentro de uma igreja evangélica, criado na igreja, mãe cristã, mas naquele momento eu estava afastado do evangelho, não queria saber de Jesus, mas Jesus queria saber de mim, como Ele também quer saber de você, que se colocou agora diante desta live e nem sabe por que você está aí. Você está aí porque Deus te ama, e há um projeto de Deus para a sua vida. Esse ousado amor que nós acabamos de louvar, é o amor que Deus tem por você. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer salvar a sua vida. Irmãos, no Brasil atualmente, nós já perdemos só para a Covid, nesse último ano, em 12 meses de pandemia, oficialmente falando, mais de 282 mil é o número de pessoas que se foram. Só que deixa eu te falar uma coisa, isso foi da Covid. De outras enfermidades, morrem pessoas todos os dias. Segundo alguns estudiosos, morre por dia 140 mil pessoas no mundo. Você já parou para pensar nisso? É um número muito grande. É o número de pessoas que dá para lotar um estádio de futebol, daqueles grandes. Mas deixa eu dizer para você, quantas dessas pessoas será que partem salvas, partem com Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é nosso papel como igreja, como diz a lição de hoje, nós evangelizarmos as pessoas. Então dia 27 de agosto de 93, Deus mudou a minha vida, e Deus quer mudar a sua vida também, como mudou a desse homem aqui, que depois de alguns anos escreveu esse texto: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E tem mais, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então nós fomos chamados para servir as pessoas de diversas formas e maneiras, mas principalmente com a mensagem da salvação, com a mensagem do reino de Deus. A nossa leitura bíblica hoje, lá em Marcos 16, do 14 ao 20, diz assim, ó: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo,
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Olha que coisa linda. Eles viveram com Jesus, conviveram com Ele e souberam e presenciaram a sua morte. Quando Ele ressuscitou, muitos duvidaram, mas Ele deu infalíveis provas da sua ressurreição. Durante cerca de 40 dias, Ele esteve presente na vida deles, dando provas irrefutáveis que Ele havia ressuscitado. E quando Ele parte, a Bíblia diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E sabe o que aconteceu? O Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Querido, você não está sozinho na pregação do Evangelho. Querida, você não está sozinho nessa missão de evangelizar o seu marido, de evangelizar os seus filhos, de evangelizar o seu cônjuge, o seu amigo de trabalho. O maior interessado em ver você ganhando vidas para o reino de Deus é o próprio Senhor Jesus. E deixa eu soltar uma palavra aqui para a tua vida. Deus vai usar você tremendamente durante os próximos meses de pandemia. Sabe por quê? Porque tem muita gente carente, tem muita gente precisando, e você vai ser a ponte que vai ligar muitas pessoas a Deus. Mas para isso, entenda, Deus te chamou, Deus te escolheu, e Ele quer usar a sua vida. Eu sempre digo que Deus não usa os mais capazes, Deus não usa os mais habilitados, Deus não usa os mais inteligentes, Deus usa os disponíveis, os Davi da vida, as Denise da vida, que uma hora dessa poderia estar vendo jornal, falando de pandemia, mas reservamos um momento para dizer para você que Deus te ama e que Deus quer que você leve esse amor para outras pessoas também. Então a nossa lição de hoje, ela diz assim, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isto aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Queridos, Deus conta conosco, Deus conta com você, Deus conta comigo. Desperta para essa realidade. O mesmo amor que Deus tem por você, Ele tem por toda a humanidade. E Ele quer usar cada um de nós. Ele quer usar pessoas. Eu falei para vocês no início dessa mensagem que em 27 de agosto de 93 eu fui alcançado pelo amor de Deus. Mas Deus usou duas pessoas principais para isso naquele dia. O meu primo Moisés, que talvez esteja até acompanhando essa live, um jovem de 14 anos, me convidou aí na igreja para participar de um culto. E usou um pregador, um homem simples, de palavras simples, de expressão simples, que tinha até uma deficiência física por causa de um acidente. Ele arrastava de uma perna, mas que isso não era impedimento para ele falar do amor de Deus. Não coloque a família, não coloque o seu trabalho, não coloque os seus afazeres do dia a dia como empecilho para você servir a Deus, ou para você falar do amor de Deus. Não, use isso como motivação maior. E aquele homem falou de Jesus para mim, naquele culto simples, numa igreja com poucas pessoas, mas a palavra de Deus é uma semente, e essa semente caiu no meu coração, um coração duro, um coração rebelde, um coração longe de Deus. Mas por trás dessa semente tinha um grupo de mulheres que se reuniam todo sábado no meu lar, e lá elas iam orar para que Deus trouxesse de volta para a igreja os filhos da dona Dalva.
Deixa eu falar para você, é importante a boca que fala do Evangelho. É importante também a mão que contribui para a igreja ficar aberta, para pagar suas despesas. Mas é muito importante também os joelhos que oram por aqueles que pregam, por aqueles que contribuem e também por aqueles que estão longe do Evangelho. Talvez hoje você não pode falar, mas você pode ajudar alguém a falar, contribuindo com a obra de Deus. Talvez você não pode contribuir, mas você pode orar. Sempre haverá uma forma de nós fazermos a obra de Deus. Mas é necessário a gente estar o quê? Disponíveis. Jesus cumpriu sua missão e seu papel. Passou essa missão e esse papel para 12 homens. E esses 12 homens passou para outra geração, até chegar em você, até chegar em mim. Então, abra os seus ouvidos hoje. Deus conta com você para a obra missionária e para a obra evangelística. Então, a evangelização como prioridade. Aqui no primeiro tópico diz assim: o evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Você já foi alcançado por Jesus? Então você tem a responsabilidade de levar adiante a mensagem do reino. De duas maneiras, pelo menos: com palavras e com atitudes. Tem hora que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Tem hora que as nossas palavras falam mais alto do que as nossas atitudes. E se nós tivermos as duas, muitas pessoas serão alcançadas. Deus conta com você, desde que você esteja disponível. Olhando aqui para o nosso texto, aqui fala que o evangelho vem de duas palavras gregas. Advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Ou seja, é a mensagem de Cristo que salva o pecador. Querido, nós temos boas notícias para você. Não importa o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Importa que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é efêmero. Paulo disse assim: não atentando para as coisas visíveis, porque as coisas visíveis são temporais, mas atentando para as invisíveis, porque as invisíveis são o quê? Eternas. Querido, nossa vida aqui é um sopro, Tiago disse. Em Hebreus 9:27 está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. O salmista no Salmo 90, ele pede para Deus, ele fala: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Sabe por quê? A Bíblia diz que os dias do homem é 70, 80 anos. E o que passa disso é enfado e canseira. A gente chegou ontem, já estamos na meia-idade. Outros já estão na terceira idade. E outros, irmãos, de repente nem vai terminar esse dia. Mas deixa eu te falar uma coisa. A vida que vem depois dessa é chamada de vida eterna. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. João 5:24 está escrito: aquele que nele crê tem a vida eterna. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Transmitir essa mensagem. Essa mensagem não pode morrer em você e com você. Não, ela é um tesouro que você recebeu e que precisa ser compartilhado. Deus conta com isso, para que outras vidas sejam alcançadas. Então, só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então, nós temos um único Salvador, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Deixa eu destacar duas coisas aqui. Primeiro, que o Evangelho fala do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um novo estilo de vida, baseado nos valores que Jesus ensinou. Ou seja, é você receber uma nova oportunidade para viver uma nova vida. Talvez até aqui você viveu uma vida em um estilo, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, traindo seu cônjuge,
tirando o que é dos outros, invejando o próximo. Você conheceu Jesus, a vida tem que mudar. A palavra reino de Deus fala de governo. Reino é governo. Então você precisa deixar de ser governado pela sua carne, pelas suas emoções, pela sua vontade, para ser governado por Deus. E para isso é preciso renúncia. É preciso entrar numa nova dinâmica de vida com Jesus. Ele te ama e Ele quer te dar uma nova oportunidade. E aqui é colocado para nós que nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Mas isso é feito não por méritos humanos, isso é feito pela graça. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz que pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o mérito não é seu, o mérito é de Cristo. Que somos pecadores, nenhum de nós tem dúvida, mas é chegar a Cristo e reconhecer que somos pecadores. Sabe o que acontece? Quando você reconhece que você é pecador, você se arrepende. Arrependimento consiste em duas coisas: tristeza com mudança de atitude. Você teve essa tristeza, essa mudança de atitude, em Cristo você é salvo, nos méritos dele. A Bíblia fala que ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Quando isso acontece, a vida de Cristo vem para você. E a partir daí você passa a ter uma nova oportunidade. Não só nessa vida, mas também na eternidade. Quando você morrer, a morte não será o fim, mas a morte será um começo. Começo de uma nova vida, começo de uma nova oportunidade. E diz a palavra de Deus aqui ainda, que não existe outro meio para a salvação. Está lá em Atos 4, versículo 12. Não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de salvação e vida eterna. E é isso que nós precisamos compreender como cristãos, irmãos, e compartilhar com as outras pessoas. Tem gente que perde grande parte do seu tempo ofendendo as pessoas, atacando a religião dos outros. Deixa eu falar para você, lá em Provérbios está escrito que o amigo ofendido, ele é mais difícil de conquistar que uma cidade forte. Então nosso papel não é atacar a religião dos outros, é revelar para ele quem é Jesus. Se você revelar quem é Jesus por palavras e obras, através do Evangelho, essa pessoa ela não vai deixar a sua religião, ela vai deixar seu estilo de vida para conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, ela vai entender que religião e nada é nada, que só existe um caminho para Deus, que é Jesus. Jesus é o único que pode religar o homem a Deus, porque religião vem de relicare, que significa religar. Toda religião propõe uma religação com Deus, só que só tem uma pessoa que pode te religar com Deus. E essa pessoa é Jesus. Uma vez eu estava conversando com um diácono, muito amigo meu, alguns anos atrás, aliás, há muito tempo que eu não vejo, o diácono Celso, e ele disse que durante muito tempo ele tentou ganhar a família dele para Jesus e ele não conseguia, porque ele pregava para a sua família o Jesus que não pode. E ele dizia para os parentes dele, você não pode beber, você não pode jogar, você não pode fazer o que é errado. Ele só falava não pode, não pode, não pode. E ele ganhava a cada vez mais a aversão da sua família. Um dia ele mudou de estratégia, ele começou a falar do Jesus que pode. Ele disse, olha, eu vou te apresentar aquele que transformou a minha vida, aquele que pode salvar, aquele que pode te libertar, aquele que pode mudar a sua família, aquele que pode tirar o seu filho das drogas, aquele que pode tirar de você o vício e o desejo de fazer o que é errado. E conforme ele começou a apresentar o Jesus que pode, a família dele começou a se abrir para o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Uma primeira pessoa aceitou a Cristo. Daqui a pouco 2 pessoas aceitou a Cristo. Daqui a pouco várias pessoas da família dele serviam a Cristo. Depois que essa pessoa passou a servir a Cristo, aí sim foi revelado para ela o Jesus que não pode. O Jesus que não deixa a gente fazer algumas coisas erradas. Mas sabe por que ele não deixa? Porque ele agora não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. E estando lá de dentro, a casa agora é dele. O seu coração foi aberto para ele entrar. Não vai ser você que vai ter que lutar sozinho contra os desejos da carne. Não, é ele que de dentro vai te ajudar a lutar. Quando você errar, ele não vai te acusar. Ele vai tocar no seu coração e dizer assim, você errou. Tenta acertar da próxima vez. E essa caminhada é progressiva, porque a santificação é progressiva. E a sua vida vai mudando progressivamente. Então o Evangelho, pregar, evangelizar, não é falar do Jesus que não pode, é falar do Jesus que pode. Presta atenção nos evangelhos. A palavra não pode, não deve, não faça isso, ela não é apresentada para os ímpios, ela é apresentada para os cristãos. Para o ímpio é apresentado a salvação, o projeto que revela que o homem é pecador,
sem Jesus ele vai para o inferno e que ele precisa de Deus, que ele precisa de um libertador. Depois que ela aceita Cristo, ela passa por um processo de discipulado. Aí sim, vai ficando claro para nós aquilo que pode e aquilo que não pode. Porque o Espírito vai nos ajudar nesse processo de libertação. Continuando aqui. Então, a igreja, irmãos, ela é uma agência legítima para levar o Evangelho de Jesus a todo mundo. Jesus construiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas da salvação. É necessária, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Em Atos 8:4, fala que a igreja saiu de Jerusalém e foi para Samaria. Mas sabe o que ela fazia? Ela anunciava Cristo. Então, evangelizar para a igreja primitiva não era um evento fortuito de um domingo no mês. Não que esse trabalho não tenha valor, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a evangelização era algo que eles realizavam no dia a dia, sentado na mesa com os amigos, muitas das vezes tomando um cafezinho da tarde na casa de um parente, às vezes à noite na casa da namorada, do amigo. Sempre eles aproveitavam as oportunidades para revelar Jesus. Deixa eu te falar, como é que estão as oportunidades que você tem tido? Tem revelado Jesus para bastante gente? Ele conta com você. Ele conta com você. Deixa eu te perguntar, esse celular abençoado que Deus te deu aí, ele tem sido usado para revelar Jesus para alguém? Como é que estão seus status lá? É só bronca, briga, nervosismo, indireta para alguém? Ou tem mensagem de Jesus lá? E aí? E as redes sociais? Estamos falando de Deus ou estamos usando para denegrir a imagem de alguém? Deus conta com você. Deus conta comigo. Deus conta com cada um de nós. Então a igreja primitiva aproveitava as oportunidades que tinha. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos também. Então, para nós caminharmos aqui para o final desta aula, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Isso aqui é algo que a igreja, ao longo dos anos, ela tem debatido. Dentro da nossa teologia pentecostal, nós acreditamos que Jesus veio para salvar a todos. Dentro da teologia de algumas igrejas, eles acham que se todos, que a Bíblia fala que Jesus veio salvar, são apenas um grupo de eleitos. Tem uma religião que fala que é 144 mil, tem outra que fala que são só alguns que Deus predestinou para o céu. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que a visão bíblica é muito mais ampla. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras. Um propõe a expiação limitada e outros propõem a expiação ilimitada. Eu faço parte dessa segunda corrente. A primeira, expiação limitada, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada, baseada numa exegese ruim, ou seja, numa interpretação meio complicada, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria então concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustar a sua teologia. O segundo grupo é o da expiação ilimitada. Eu estou aqui, eu prefiro essa parte aqui, eu acredito nisso aqui. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais. Os primeiros líderes das igrejas pentecostais sempre acreditaram nisso. Este ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina, que diz que Jesus é o Salvador de todo mundo, está lá em João capítulo 4, versículo 42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, está lá em 1 João 4, 14. E não somente Salvador de algumas pessoas. A expiação ela foi realizada em favor do mundo inteiro. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados,
não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Mas pastor, Jesus morreu pelo ladrão? Sim, Dimas era um ladrão, estava na cruz, condenado à morte, reconheceu que Jesus era Salvador e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Não, você pecou muito, você foi um malfeitor, você vai ser condenado. Não foi essa a expressão de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus também salva aquele ladrão. Jesus salva também pessoas que muitas das vezes traem ele, sabia? Pedro, quando Jesus disse que alguém o trairia, ele disse: todos podem te trair, todos podem te negar, eu nunca te negarei. Passou aquela noite, Jesus foi preso, Pedro foi se aquentar numa fogueira, a noite era fria, chegou uma criada, uma serva, uma escrava, e disse assim: você é um daqueles que andava com Jesus? Ele disse: eu? De maneira nenhuma, você está enganada, você está me confundindo, né? Não dizem que tem 6 pessoas que parecem com a gente no mundo? Ele deve ter falado: isso aí é um sósia meu. Dali ele saiu para outro lugar, chegou lá, olharam para ele e falaram: você é um daqueles que andava com Jesus? Ele: eu? De maneira nenhuma. Passou-se mais alguns momentos, ele estava em outro lugar, e novamente alguém o reconheceu e disse: você é aquele que andava com Jesus? Ele disse: eu? De maneira nenhuma. Só que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos. Sabe o que aconteceu? Jesus, naquele momento, se cumpriu a palavra que Jesus tinha dito lá na ceia. A Bíblia fala que o galo cantou. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, Pedro chorou amargamente. Querido, deixa eu dizer uma coisa: ele havia traído o mestre. Talvez você está muito triste porque você também traiu o mestre. Talvez você errou. Talvez você sabe que existe um peso de culpa sobre as suas costas. Mas a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Há perdão de Deus para a sua vida. Deus tem uma nova vida para você, sem culpa, sem fardo e sem o peso da condenação. E diz a palavra de Deus que dali a alguns dias Jesus ressuscitou. Sabe o que ele fez? Ele foi atrás de Pedro. E quando encontrou Pedro, Pedro já tinha abandonado o ministério. Pedro não era mais pastor. Pedro agora queria voltar a ser pescador de peixe. Estava lá pescando peixe. A noite inteira não pegou nada. Aí, quando Jesus se aproximou, Jesus falou assim: pega a rede e logo joga daquele lado. Quando ele jogou daquele lado, ele falou: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela sua palavra eu vou lançar a rede. Quando ele puxou a rede, irmãos, a rede veio cheia de peixe. Naquele momento, ele reconheceu que era Jesus. A Bíblia fala que ele se lançou na água porque ele estava nu. Como é que está a sua vida espiritual? Talvez você está nu espiritualmente, mas hoje Jesus quer te vestir. Diz a palavra de Deus que naquele momento Jesus chegou para ele, não lhe acusou, não disse: por que você abandonou o ministério? Por que você abandonou a obra que eu coloquei nas suas mãos? Por que você abandonou a evangelização? Não. Jesus fez para ele uma pergunta 3 vezes. Ele disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu acho que eu te amo. Ele disse: Pedro, você me ama? Ele falou: sim, Senhor, eu te amo. Aí ele perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Querido, naquele momento a ferida que estava aberta foi fechada. Pedro foi curado e se tornou um grande evangelizador, um grande evangelista. Deus ainda tem coisa boa para você. Levante a tua cabeça, receba o perdão de Deus e passe a viver uma nova vida. Então Jesus não morreu só por aqueles que têm a vida correta, só por aqueles escolhidos desde o ventre da mãe. Jesus morreu por todos, mas é preciso que você reconheça isso e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque, irmãos, a Bíblia fala que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e para toda a criatura. Então, é erro teológico nós afirmarmos que a expiação ela é limitada.
quando a gente tem João 3,16 dizendo que Deus enviou Jesus para que morresse por todo mundo. Então Jesus morreu por todos os pecadores e não apenas por uma elite privilegiada. Fechando a nossa ministração desta noite, evangelização local e transcultural. O que significa isso? Significa dizer que a igreja ela tem que começar por Jerusalém. Essa foi a ordem de Jesus lá no capítulo 1, no versículo 8, quando ele disse assim, era para os discípulos começar por Jerusalém, depois ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos nós podemos começar em Jerusalém. Como, pastor? Jerusalém está lá do outro lado do mundo. Estrategicamente falando, Jerusalém é onde você mora. Jerusalém é onde você trabalha, é onde você está sempre. Ali é a sua Jerusalém. O projeto de Jesus, de Atos 1,8, vale para você. Mas antes disso você precisa do Espírito Santo. A Bíblia fala, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém. Então comece pela sua casa. Comece evangelizando seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, seu cônjuge. Comece ali por Jerusalém. Depois você vai para a Judéia. Alarga um pouquinho mais, vai um pouquinho mais longe. Depois você vai para Samaria, um local um pouco mais longe. E depois você vai no confim da terra. Ou seja, vai aonde Jesus te levar. Mas não deixe de falar do amor de Deus. Então, fechando aqui a nossa ministração, evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas, por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, abra a tua boca e não te cales. Comece pela tua Jerusalém, comece por onde você está e vá até onde o Senhor te enviar. Segundo, as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo. Foi o que Paulo fez, irmãos. Ele disse assim, sendo livre, eu me fiz servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem leis, para ganhá-los para Jesus. Então, o que nós queremos dizer? Enquanto a evangelização ela é local, as missões elas vão um pouco mais longe. Elas podem ser urbanas na nossa cidade, elas podem ser nacionais no nosso país, em outros estados, ou ela pode ser transcultural. Nós sairmos da nossa cultura, do nosso país e irmos para outros lugares, locais que o Senhor nos enviar para pregar o Evangelho. Mas sempre que eu dou aula de missão e evangelismo, eu digo o seguinte: antes de você atravessar o país, antes de você atravessar o continente, antes de você atravessar o mundo, atravesse a rua. Todo grande missionário, todo grande evangelista começou na sua casa, começou na sua família, começou ali na sua vizinhança. E fechamos a ministração, a aula desta noite dizendo o seguinte, o desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isto fala de simultaneidade, do contrário o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ele está falando aqui do esforço de toda a igreja. Sozinho nós somos limitados. A gente só pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas quando nós falamos de igreja, nós podemos estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Isso fala do nosso papel como corpo de Cristo. Talvez você não pode ir, mas você pode ajudar alguém que vai. Talvez você não pode ir, mas você pode financiar uma junta de missões que envia missionários para fora do país. Conclusão, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Não tem outro caminho, irmãos. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, disse ele, senão por mim. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos e a todos os homens. Deus não tem prediletos, queridos. Nem judeus, nem gentios. Todos são alvo do seu amor. E você pode sim revelar esse amor para outras pessoas.
mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Talvez você já ouviu várias vezes, mas para alguém que ainda não entregou sua vida para Cristo, talvez será a primeira vez. Nós vamos ficando por aqui, mas nós queremos, em nome de Jesus, orar por você. Talvez você que está aí do outro lado é um cristão fiel e fervoroso. Sabe o que eu te digo? Encha-te mais e mais do Senhor. Talvez você já está atuante na obra de Deus. Deus conta com você. Continua porque Deus é contigo. Talvez você um dia já foi muito usado por Deus. Já pregou o evangelho para muita gente. Já foi uma bênção nas mãos do Senhor. Mas alguma coisa aconteceu e você parou. Parou de pregar, parou de evangelizar, parou de fazer a obra. Talvez você parou até de ser cristão. Está até com dúvida se Deus existe. A minha palavra para você, hoje é dia de voltar. Como o filho pródigo voltou para a casa do pai, você pode voltar agora, nesse momento. Mas pastor, as igrejas não estão nem abertas para mim reconciliar. Você pode se reconciliar com Deus aí e agora onde você está. A Bíblia fala, se com o teu coração crer e com os teus lábios fizerem confissão, será salvo. E a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí onde você está, invoque a Deus. Peça para que Ele te ajude. Peça para que Ele te salve. E talvez você esteja no terceiro grupo. Um grupo daqueles que nunca creram. Nunca pisou numa igreja evangélica. Não sabe nem direito quem é Jesus. Não tem nem ideia do que é céu e inferno. Talvez o conhecimento que você tem é mínimo do evangelho. Mas para você eu tenho uma palavra. Deus te ama. Ao contrário do que alguns dizem que o homem é algo aleatório, é um acidente de percurso da natureza, eu acredito piamente no que a Bíblia diz. Deus te criou, Deus te fez e te fez com um propósito. E o propósito principal de Deus para com você é se relacionar com você. Da mesma forma que eu estou falando contigo, Deus está falando com você através de mim. Ele te ama, Ele te criou para a glória dEle. E Ele quer que você se volte para Ele. O homem foi criado para ser livre, mas o homem não foi criado para ser independente. Quando a gente está sem Deus na nossa vida, a gente faz muita besteira, toma muita decisão errada. E nesta noite, Deus quer acertar os seus caminhos. Mas Ele só vai fazer isso se você deixar. Porque Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, vou fazer morada no coração dele. Vou cear com ele e ele comigo. É isso que Deus quer para você. Que Deus te abençoe. Está firme? Firme-se mais. Está fraco? Se afastou? Volta. Nunca foi cristão? Fecha os teus olhos e entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos, Senhor. Agradecidos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nesta noite o Senhor colocou essa pessoa do outro lado para receber esta palavra. Esse que já é cristão, sobre a importância da evangelização e que o Senhor conta com ele, meu Deus querido, para ganhar vidas neste mundo. Aquele que fraquejou, que caiu, que parou, a mensagem para ele é que o Senhor está aqui para levantá-lo, para curá-lo, para restaurá-lo, para que ele novamente esteja de pé. E aquele que nunca esteve contigo, Senhor, o Senhor está aqui dizendo que tem uma nova vida, tem uma nova oportunidade, tem um novo estilo de vida chamado Reino de Deus para ele. Senhor, que essa pessoa possa receber a cura, a salvação e o teu milagre, Pai, no nome de Jesus. Eu oro nesta noite por você, pela sua casa e pela sua família. Eu abençoo em nome de Jesus a sua casa. Eu abençoo em nome de Jesus o seu lar, a sua família, a sua vida. Que Deus possa te dar um restante de semana de muita paz, de muita saúde, e que todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo que vem para causar destruição na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua família, caia por terra agora, em nome de Jesus. Você que está com a mente perturbada por causa de tanta
tanta notícia trágica que tem chegado para você. Deus manda dizer para você nesta noite: acalma o teu coração, confia no Senhor. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus quer te ajudar. Não desista, Ele está do teu lado. Que a bênção do Senhor possa ser sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus te abençoe. Amém? Ó, sexta-feira nós temos um encontro marcado com os jovens da Igreja DJL às 18 horas. Só não será aqui no Facebook, será lá no Instagram. Coloca lá Cibele_Justino e você vai poder acompanhar esta live com os jovens da nossa igreja. Mas no domingo, às 18h30, nós estamos juntos novamente. E eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração e para a sua família, viu? Que Deus abençoe você. Que nenhum mal te suceda e que praga alguma chegue à tua tenda. Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe o Brasil. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.